Olá pessoal, nós somos alunos do curso de Medicina da Unime, Lauro de Freitas, Bahia. Viemos aqui falar um pouco sobre a anatomia do coração, focado no trauma cardíaco penetrante e consequente tamponamento cardíaco. Para isso, trouxemos os discentes Felipe Bonfim, Thiago Facó, Rodrigo Souza, Felipe Costa e Flávio Costa. Somos orientados pelo professor Dr. João Ettinger na matéria Anatomia Clínica e Cirúrgica. Olá, meu nome é Felipe Augusto e eu vou falar para vocês um pouco da anatomia do coração propriamente dita. Então, o coração está localizado no mediastino médio e ele é delimitado lateralmente pelos pulmões, inferiormente pelo diafragma, superiormente pelos grandes vasos, anteriormente pelo osso externo e posteriormente pelo corpo das vértebras torácicas. É importante lembrar que nos normalinos, em pessoas normalinas, o ictus, ou seja, a ponta do coração, está localizado no quinto espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular esquerda. O coração é composto por um saco fibroceroso chamado de pericárdio, que é constituído de duas partes. Temos o pericárdio fibroso, que é mais externo, mais resistente, e o pericárdio seroso, que é mais interno e é composto por duas lâminas. São elas a lâmina visceral, em contato aqui com o miocárdio, e a lâmina parietal, em contato com o pericárdio fibroso. E entre essas duas lâminas tem a presença do líquido pericárdio. E todo esse conjunto vai proporcionar, vai auxiliar o coração, vai possibilitar o coração se contrair e se movimentar ali nesse espaço. Então, nessa visão anterior do coração, podemos perceber tanto os grandes vasos como as artérias que vão suprir o coração, propriamente dito, que são elas, a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda, que vai dar os ramo circunflexo, que vai para a parte posterior do coração, e o ramo interventricular anterior, que vem em direção ao ápice, participando da vascularização dessa parte. Já nessa visão póstero-inferior, podemos perceber aqui a continuação da artéria coronária direita, formando o ramo interventricular posterior e também o seio coronário, que vai participar da drenagem venosa do coração. Podemos perceber também aqui os grandes vasos, que são eles: a veia cava inferior, veia cava superior, a artéria aorta, artérias pulmonares e as quatro veias pulmonares. Já nessa visão interna, a gente pode perceber que o coração é composto por quatro câmaras, sendo elas 2 átrios e 2 ventrículos. Nós sabemos que o sangue chega ao coração pelos átrios, vai para os ventrículos e daí vai para os grandes vasos. Entre os átrios e os ventrículos temos a presença das válvulas atrioventriculares. Do lado esquerdo, ela pode ser chamada de bicúspide ou mitral, e do lado direito, ela pode ser chamada de tricúspide. É importante lembrar que uma continuação dela, chamada de cordas tendíneas, e fixam-se aos músculos papilares dos ventrículos e impedem o abaulamento dessa válvula atrioventricular em direção aos átrios no momento da sístole ventricular. E entre os ventrículos e entre os grandes vasos temos a presença das válvulas semilunares, aórtica e pulmonar, a depender da localização ali, a depender da artéria. Nessa visão superior, temos a presença, a gente pode visualizar aqui as válvulas atrioventriculares e as válvulas semilunares. Então, esse momento aqui é um momento de diástole ventricular. Olá, meu nome é Thiago Facó e darei continuidade à apresentação tratando de pequena circulação ou circulação pulmonar. Inicialmente, o sangue pobre em oxigênio que retorna na circulação sistêmica por meio da veia cava superior, da veia cava inferior e do ósseo do seio coronário, que irão drenar o sangue para o átrio direito, que esse sangue será encaminhado para o ventrículo direito, e agora temos a circulação pulmonar, a pequena circulação propriamente dita. Esse sangue, então, chegará ao nível de válvula pulmonar, atravessando-a e passando para o tronco pulmonar. Esse tronco pulmonar irá se bifurcar no nível do externo, em artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita. Essas artérias se ramificarão em artérias lobares secundárias e em seguida em artérias segmentares terciárias. Essas artérias
e os brônquios formam pares, com ramificações e trajetos paralelos. Consequentemente, cada lobo é servido com um par formado por artéria lobar e brônquio secundário, assim como cada segmento pulmonar é servido por uma artéria segmentar e um brônquio segmentar. Então, realizadas as trocas gasosas, o sangue oxigenado dos capilares é drenado por duas veias pulmonares. Aqui na figura, uma veia esquerda superior e uma veia pulmonar inferior, do lado esquerdo. Essas veias, elas irão drenar o sangue oxigenado, volumoso, em direção ao átrio esquerdo. Mas antes disso, uma parte da circulação venosa bronquial drena para essas veias. Só que o volume é pequeno. E esse sangue pobre em oxigênio se junta com um volumoso sangue rico em oxigênio, antes de desembocar no átrio esquerdo, por meio dessas 4 veias pulmonares já citadas. Então, o objetivo da pequena circulação é a oxigenação do sangue oriundo do lado direito do coração. Olá, meu nome é Flávio Costa e nessa altura falarei um pouco mais sobre o tamponamento cardíaco, principalmente relacionado ao trauma cardíaco penetrante. Então, justamente do órgão que estamos falando aqui, que é o coração, e sua grande importância, o trauma cardíaco penetrante sempre representou e continua representando um grande desafio para os cirurgiões. Pois mesmo com o avanço da medicina e de toda a tecnologia empregada no suporte aos pacientes em estado crítico, o trauma cardíaco penetrante ainda possui elevadas taxas de mortalidade. As duas principais formas de manifestação clínica do trauma cardíaco penetrante é justamente o choque hipovolêmico e o tamponamento cardíaco. O quadro de sangramento pode levar justamente ao choque hipovolêmico, que vai estar associado a taquicardia e hipotensão, assim como um rebaixamento do nível de consciência e a palidez cutânea, associado também a uma diminuição, a uma lentificação da perfusão sanguínea. O tamponamento cardíaco, por sua vez, ele vai estar associado a extravasamento sanguíneo para esse espaço, para o interior do espaço pericárdico. Isso vai levar ao aumento da pressão pericárdica e também devido à baixa complacência da membrana do pericárdio, isso vai acabar causando um impedimento do retorno venoso pelas veias cavas para o átrio direito. O tamponamento cardíaco ele pode ser causado justamente por uma pequena ruptura na extensão do músculo cardíaco, porém sem o rompimento da membrana que o reveste, que é justamente o pericárdio. Essa ruptura ela também pode ser impedida pela formação de coágulos devido a um hematoma mediastinal. E todo esse quadro de tamponamento cardíaco, com a diminuição do retorno venoso para o átrio direito, ele vai causar um déficit de enchimento cardíaco durante o relaxamento do coração, na fase da diástole. E esse déficit do sangue que chega no átrio direito durante a diástole vai acabar causando uma deficiência também no sangue que chega no ventrículo direito e também, consequentemente, no ventrículo esquerdo, comprometendo assim toda a circulação sistêmica e causando um déficit no débito cardíaco sistêmico. Para compensar esse débito cardíaco sistêmico, ocorre um estímulo adrenérgico que vai cursar com a taquicardia, assim como o aumento da contratilidade cardíaca. As principais manifestações do tamponamento cardíaco é justamente o que chamamos da tríade de Beck, que se apresenta com o abafamento das bulhas, a hipotensão e a turgência jugular. Porém, a tríade de Beck não está tão presente nos traumatismos cardíacos por trauma penetrante. O pericárdio de um adulto ele tem a capacidade de suportar até 300 ml de líquido em seu interior. Porém, apenas com a presença de 50 ml nós já vamos ter um comprometimento do retorno venoso e de 100 a 150 ml nós já vamos ter manifestações clínicas do tamponamento cardíaco. E apesar de todos os seus efeitos deletérios, estudos ainda vêm dizendo que o tamponamento cardíaco pode ter um efeito protetor para o coração, justamente por limitar o sangramento e evitar a morte por exsanguinação. Nessa imagem ilustrativa, no lado esquerdo da imagem, nós temos um coração normal em posição anatômica e aqui nós temos 3 seções de corte do tamponamento em diferentes estágios no coração. Na primeira seção de corte, através de um coração normal, nós temos um espaço pericárdico ainda íntegro, assim como toda a musculatura da parede ventricular. Nessa segunda seção de corte, através de um coração já com tamponamento cardíaco,
se mostra claro a presença do acúmulo de sangue nesse espaço pericárdico e já começar a ter manifestações clínicas desse tamponamento cardíaco, como a diminuição do retorno venoso e o déficit no débito cardíaco. Já nessa terceira imagem, nós mostramos ainda uma hemorragia adicional nesse espaço, um acúmulo adicional de sangue nesse espaço pericárdico, causando um quadro ainda pior, onde nós vamos ter o colapso das paredes ventriculares e os efeitos deletérios do tamponamento cardíaco. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo. Vou dar sequência falando sobre o diagnóstico do tamponamento cardíaco. Ao ser admitido no hospital, o paciente apresenta um quadro clínico. A primeira coisa a ser observada é o quadro clínico dele, que pode ser representado por hipotensão, taquicardia, dispneia e ortopneia e ataque-pneia com os pulmões limpos. Além disso, há o pulso paradoxal e a turgência jugular e abafamento de bolhas. Sendo que o abafamento de bolhas, turgência jugular e hipotensão denomina-se a tríade de Beck, que está em 30 a 40% dos casos de tamponamento cardíaco. A hipotensão, taquicardia, ortopneia e dispneia pode ser explicado devido ao fato da pressão do sangue que está no pericárdio nas câmaras cardíacas. O pulso paradoxal se dá pelo fato quando o paciente inspira, há uma diminuição em até 10 milímetros de mercúrio da pressão sistólica. E a turgência jugular é o fato do paciente aumentar uma dilatação da veia jugular por não retorno venoso. As mais frequentes causas do tamponamento cardíaco pode ser medicamentoso, devido ao uso de trombolíticos, cirurgia cardíaca recente, trauma torácico, que é o foco da nossa apresentação, neoplasias, uremias e doenças autoimunes. O médico, para confirmar o diagnóstico do tamponamento cardíaco, deve passar alguns exames como eletrocardiografia, que pode ser normal ou apresentar algumas alterações sutis, como alteração do segmento ST e o T difusos, com baixa amplitude ou alternância elétrica do segmento QRS. O raio-x de tórax, que ele vai localizar um aumento da área cardíaca e o pulmão sem congestão, geralmente sem congestão. O ecocardiograma, que é o padrão ouro, você vai localizar o derrame pericárdico com colapso diastólico das câmaras cardíacas e também o aumento do fluxo tricúspide no caso da inspiração e diminuição do fluxo mitral também durante a inspiração. A hemodinâmica é a passagem de um catéter até as câmaras cardíacas, em que será localizada a pressão do ato direito, que estará elevada neste caso, e a pressão interpericárdia, que está virtualmente igual no ato direito. Também a pressão diastólica do ventrículo direito estará igual ao ato direito. E a pressão capilar pulmonar será aumentada e semelhante à pressão do átrio direito, ventrículo direito e intrapericárdica. A prova terapêutica é formada devido à periocentese, em que a aspiração do líquido pericárdio, seguida da normalização hemodinâmica. Olá pessoal, meu nome é Felipe Costa e eu falarei um pouco sobre a estenotomia mediana. No trauma cardíaco penetrante, o tratamento cirúrgico imediato é imperativo na maioria dos casos. A estenotomia mediana basicamente seria a abertura do externo por uma incisão longitudinal mediana anterior. Aqui, como podemos ver, o paciente encontra-se da cúbito dorsal, faz-se uma incisão 4 a 5 centímetros abaixo da fúrcula external até o processo apêndice xifoide. O procedimento, além de ser mais rápido e mais fácil do que uma toracotomia, ele dá um melhor acesso ao coração e aos grandes vasos, com excelente visualização bilateral da cavidade torácica. O procedimento requer também materiais específicos. No caso da incisão, uma lâmina 24 caberia, a depender do paciente. E os afastadores Volkmann, como podemos ver um trecho dele aqui, para afastar em garra, e o finoqueto. O cirurgião que realizará o procedimento e ou acompanhará o paciente no pós-operatório deverá se atentar para as possíveis complicações. A mediastinite, que é uma infecção pós-operatória, presente em 5% das complicações. Quando dá complicações, geralmente a estenotomia mediana não dá tantas complicações assim, mas é uma potencial complicação da estenotomia mediana.
que poderá levar o paciente à septicemia. Durante o procedimento, o cirurgião também deverá se atentar com a lesão dos grandes vasos e nervos. O nervo vago passa aproximadamente por essa região e os ramos traqueais também. Aqui, com essa excelente visualização, podemos ver um acesso ao arco da aorta, o arco aórtico, o tronco arterial bracocefálico e também temos um amplo acesso à artéria carótida comum do coração. Então é isso, galera. Valeu, até a